Programa Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário, nova coleção Make Be Urban Ballet, delicadamente marcante. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do programa Equilíbrio, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. No programa de hoje, nosso papo é com o pediatra Fábio Bozelli. Vamos falar da obesidade na infância. Ele participa aqui no estúdio com a gente. E ainda, no Ponto de Equilíbrio, Luiz Ibaiá, do Equilíbrio Yoga, fala sobre os benefícios da yoga para as crianças. O personagem da semana é Marcelo Titonelli, que emagreceu 30 quilos, saiu do sedentarismo e agora é um adepto da prática da calistenia. E ainda uma receita leve e saudável do Spa São Pedro. Não saia daí que o equilíbrio está só começando. No quadro Ponto de Equilíbrio, a Luiz Ibaiá fala hoje sobre os benefícios da yoga para as crianças. Acompanhe. Olá, hoje eu vou falar sobre yoga para crianças, ou Yoga Kids. Aqui no Brasil é uma prática que está começando a trazer força. Por quê? Porque as pessoas estão começando a perceber que o yoga pode ser implementado na escola ou os pais podem levar num estúdio para a criança fazer a sua prática. Ela vai ajudar muito a criança em diversos aspectos. Primeiro, vai ajudar na concentração, na disciplina, na autoconfiança, como que ela se relaciona com as pessoas, e é uma forma de ela trazer autoconsciência do corpo, diminuir a sua ansiedade. E pode ajudar em muitos aspectos, não somente na escola, mas também com a família, com os amigos. Yoga é para todos, para todas as pessoas, independente da idade. Mas, se você quiser trazer seu filho, a gente aconselha a partir dos 4 anos. Por quê? Porque é onde a criança está formando a personalidade e a gente pode inserir os conceitos do yoga de uma forma delicada e lúdica. Muito obrigada! O nosso personagem desta semana é Marcelo Titonelli. Ele abandonou o sedentarismo pela prática da atividade calistênica. O nome é pouco estranho, pouco conhecido ainda, mas é aquela atividade física que é praticada com o próprio peso do seu corpo, uma atividade bastante intensa. Com isso, ele conseguiu eliminar 30 quilos, ganhou muito mais disposição. Vamos acompanhar esse papo aí com o Marcelo Titonelli. Foi há mais ou menos 2 anos e meio. Eu era, além de analista, né, de ficar muito tempo no computador, eu tinha uma vida sedentária, né? Era um gamer viciado e também não fazia nada além disso. Eu tinha uma alimentação boa até, mesmo assim eu fui engordando, porque eu fiquei cerca de 3 anos bem sedentário mesmo, passei dos 100 quilos. Cheguei a ficar bem inchado, eu não sei qual que foi o meu peso máximo, mas uma foto assim com 100 e pouquinhos quilos, eu tô mais magro do que a foto mais gorda que eu tenho. Não era de comer muita porcaria, mas eu ainda comia algumas besteiras assim, não tanto, tem muita gente que come muito mais besteira do que eu e é magra, só que é porque a minha vida estava muito sedentária mesmo. Inicialmente eu comecei com uma caminhada e procurei atividades que eu poderia fazer na minha casa. E o Calisthenics é basicamente isso, porque o Calisthenics ele consegue utilizar o peso do corpo em atividades em quaisquer lugares, né? No caso. Então assim eu encontrei o Calisthenics. Desde então eu pego os princípios lá, os fundamentos do Calisthenics e aplico nas minhas atividades. E assim eu emagreci bastante. Emagreci cerca de 25 quilos só de gordura. Tive que ajustar algumas roupas, mas algumas não tiveram salvação.
Nos primeiros 2 anos eu fui muito regrado, né? Seria muito difícil eu faltar assim, qualquer treino. De vez em quando você tem um abalo assim, psicológico, você não quer treinar, não quer sair, de repente você não quer fazer nada. Mas você olha o pessoal fazendo ali, de repente vem um colega na sua casa, te chama, fala, vamos lá, você vai. É bem legal assim, né? Você tem uma turma que um chama o outro, um ajuda o outro, um auxilia o outro. Tem que começar a fazer uma atividade física, ela faz parte da nossa vida, né? Nós fomos feitos para ficar em atividade, né? Nosso corpo é feito para andar, para fazer os movimentos normais, pelo menos, né? E começar com uma caminhada, não precisa começar exageradamente, fazer coisas leves, não é uma mudança que é radical. Eu tive uma mudança muito devagar e mesmo assim obtive ótimos resultados, né? Ainda estou obtendo. Acho que você tendo disciplina e fazendo assim, no ritmo do seu corpo, você vai alcançar os seus objetivos. Você vê que exemplo bacana do Marcelo Titonelli, né? Conseguiu eliminar 30 quilos aí com essa atividade física, a calistenia, mas fica sempre o recado para você, antes de começar a fazer qualquer atividade física, procure um profissional, um médico e um educador físico também para te auxiliar. É isso aí. E agora, lápis e papel na mão. A nutricionista do Spa São Pedro, Mariane Nagy, vem com uma nova receita, bem leve, mousse de manga. Acompanhe. Olá! Hoje nossa receita é uma sobremesa saudável, é um mousse de manga com iogurte. Para os ingredientes, vamos precisar de 2 mangas grandes Palmer, maduras em pedaços, 2 potes de iogurte natural desnatado, um envelope de gelatina sem sabor. Preparo da receita: lavar as mangas, descascá-las e cortá-las em cubos. No liquidificador, bater primeiramente as mangas, em seguida acrescentar os 2 potes de iogurte natural sem sabor e a gelatina previamente hidratada, conforme as instruções do envelope. Despeje em um recipiente molhado e leve à geladeira por 4 horas. Sirva gelado. Essa foi a nossa dica de hoje. Semana que vem voltaremos com novas receitas. Receitinha fácil e deliciosa. Parabéns, Mariane Nagy. A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco o papo é sobre obesidade infantil, com o pediatra Dr. Fábio Bozelli. Fica aí. Nova coleção Make Be Urban Ballet, delicadamente marcante. O Boticário. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Estamos de volta com Equilíbrio e, como prometido, vamos falar agora sobre obesidade infantil. Aqui no estúdio a gente recebe o Dr. Fábio Bozelli. Ele vai nos falar sobre esse tema tão preocupante. É realmente alarmante este tema, Dr. Fábio? Obrigado pela presença. Obrigado. Não é só alarmante, mas é uma epidemia mundial, Walter. Isso nós estamos vendo nos últimos anos, um aumento crescente da população mundial em taxas assim chegando absurdas e mais de 50% de uma população com sobrepeso. Isso não só os adultos, mas o que mais tem nos preocupado é que as crianças cada vez também estão com peso mais elevado. Mas vocês têm notado que países em desenvolvimento, isso daí também está aumentando numa taxa maior do que os países desenvolvidos ou não tem nenhuma relação? Sim, nós sofremos aqui no Brasil muita influência americana. Infelizmente,
As nossas crianças hoje elas são bombardeadas por um estilo de vida e uma qualidade alimentar que vem cada vez mais do prato feito, do prato rápido. E isto faz com que essa criança ingira uma quantidade de energia muito maior do que ela precisa. Então isso tem refletido na nossa população brasileira com o aumento das taxas de sobrepeso e obesidade na nossa população, mesmo até em crianças menores que 1, 2 anos de idade. Então isso é muito alarmante, com uma preocupação imensa, porque nós sabemos que quando você tem um aumento da população pediátrica obesa, eu aumento a chance de ter obesidade na vida futura. Quando a gente está falando em pediátrica, a gente está falando do recém-nascido até os 5 anos, em média, é isso? Vamos pensar que nós teríamos que, teoricamente, ter uma grande preocupação com aquela criança acima de 1 ano de idade, pensando que hoje nós estamos cada vez mais favorecendo o aleitamento materno para crianças até os 2 anos de idade. E isso a gente sabe que o aleitamento materno ele é protetor, ele faz com que a criança tenha um fator protetor contra a obesidade. Agora, quando essa criança ou ela é desmamada precocemente ou ela já é introduzida de maneira errônea na alimentação, isso pode gerar já em crianças muito pequenas, com 1 ano, 2 anos de idade, um aumento excessivo do seu peso. E lógico que isso reflete, não só com 2 anos de idade, com 4, 5, 6 anos de idade, na adolescência. Alguns estudos já mostraram, por exemplo, que crianças com 2 a 3 anos de idade, com obesidade, com sobrepeso, elas podem ter até 30% de chance de ter obesidade na sua vida adulta. Os adolescentes, eles já têm um número maior, quer dizer, quase 70% de um adolescente obeso ele tem uma chance de chegar na sua vida adulta ou fazer obesidade na sua vida adulta. Agora, doutor Fábio, esta apresentação, por exemplo, ao açúcar, que é um grande vilão da alimentação, né? Ele tem as suas propriedades, tudo, mas muitas vezes ele é um vilão. Essa apresentação para a criança muito cedo, porque, sei lá, a mãe ou o pai vão fazer lá um suquinho e tal e vão experimentar, tá amargo, vamos colocar açúcar aqui. Isso é uma prova que a gente vai carregando, a criança já vem carregando essa herança dos pais já, da má alimentação dos pais, eles vão transmitindo isso para a criança e aquilo cada vez mais cedo vai complicando a situação. Então vamos pensar assim, Walter, nós já temos uma influência cultural que a nossa avó já falava criança gorda, criança saudável. Então a mãe, já no seu aspecto nutricional, de nutridora, aquela criança que é magrinha, ela já sofre um embate da população, da feminina ali, das tias, das avós, né? Nossa, essa criança não come, essa criança está muito magrinha. Isso pode ser o aspecto físico já próprio da criança, não? Ela precisa ser gorda para ela ser saudável. Então isso a gente já carrega, a população já carrega esse estigma e que vem se quebrando com muita orientação, com muito cuidado, já observando os malefícios que a síndrome metabólica, que a obesidade tem feito na vida adulta. Isso a gente tem conseguido ter uma orientação mais eficaz. Mas a introdução do açúcar é fato muito interessante. O Brasil, por exemplo, é um dos países que come mais de 20% de açúcar do que uma população europeia, por exemplo. Então, tudo aqui tem que gerar mais doce, né? Então, faça um suco de abacate. Eu preciso colocar açúcar? Não preciso colocar açúcar. Já tem o açúcar natural da frutose do abacate. Mas na nossa cultura, isso é colocado como uma necessidade. Ai, mas vai ficar ruim, ele não gosta. Então é lógico que o paladar isso... que já está sendo acostumado com o doce. Ele não tem nem essa diferença ainda, não, a referência dos pais, né? Muito bem colocado. Na realidade, nós estamos criando uma cultura, um paladar. Então é lógico que se eu colocar açúcar sempre, ele vai achar que aquilo sempre precisa de açúcar. E quando eu não preciso do açúcar, ele vai experimentar o alimento, ele vai saborear esse alimento na sua forma in natura. Quantas vezes você já viu uma criança chupando limão? Ou uma laranja azeda? Muitas vezes isso acontece. Quer dizer, é uma fase naquele início, na introdução alimentar da criança,
em que a gente possa favorecer essa variedade, essa experimentação. experimentação. Não há necessidade de a gente ficar acrescentando açúcar nos sucos, no leite, em geral. A obesidade gera também essas outras doenças, né? A gente está notando que tem criança hoje com colesterol alto, o que até um tempo atrás era uma coisa impensável, é isso? Isso é reflexo de toda uma má alimentação de uma população. Quando você nós vamos estudar, o pediatra hoje, as famílias, o pediatra ele sempre estuda o que acontece hoje na vida adulta e o que eu posso refletir isso na minha infância, né? Então, é lógico que todos os estudos em relação às dislipidemias, o aumento do colesterol, da síndrome metabólica, né, da obesidade, do infarto, do AVC, isso vem mostrando para a gente da vida adulta, né, que ocorre uma diminuição da minha faixa etária. Então, quer dizer, hoje está se infartando, tendo AVC, tendo diabetes tipo 2 mais precoce, tá? Então, de uma maneira que antes o homem não tinha lá atrás. O homem está mais sedentário. Então, os fatores que levam às doenças cardiovasculares, né, não é apenas o colesterol, mas é o colesterol, é a ingestão de sódio, a ingestão de açúcar, é o sobrepeso, é o sedentarismo, é o aumento de estresse. Então, isso faz com que eu tenha que estudar, eu tenha que trabalhar as famílias para que as nossas crianças tenham uma vida mais saudável. E aí sim, eu combater esses fatores de risco, não apenas o colesterol, né? Eu posso perguntar para muitos aqui que têm quase 50 anos e pergunto, né? Qual é o colesterol que você tinha na sua infância? Ninguém sabe. Ninguém tem ideia. Então, hoje, a coleta desses exames, eles servem para a gente poder nortear a família. Entender algumas dislipidemias que ocorrem de maneira familiar, que não é nem muitas vezes erro genético, erro alimentar, desculpe, mas eu posso ter algumas famílias com um distúrbio metabólico das gorduras, mas isso são pequena fração, eu não posso falar que é todo mundo, a grande maioria é erro alimentar. Como obesidade também, como ganho de peso excessivo, né? Todo mundo sempre quer colocar esse mal em alguma coisa, né? Então, não, eu tenho algum problema, né? Culpar alguma coisa. Na realidade, 95% do sobrepeso, da obesidade, ele está em uma forma incorreta de alimentação ou num sedentarismo excessivo. A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta aqui no bate-papo com o Dr. Fábio Bozelli para falar sobre obesidade na infância. Não saia daí, é rapidinho. Nova coleção Make Be Urban Ballet, delicadamente marcante. O Boticário. O ensino médio do Colégio Ser tem por principal objetivo levar os nossos estudantes a estar nas melhores universidades do país. O principal diferencial do Colégio Ser, acredito que seja a proximidade que os alunos têm dos seus professores. Estar com eles no intervalo de uma aula, no finalzinho da aula, nos corredores, faz parte do nosso cotidiano, e não somente nos plantões de dúvidas e nos laboratórios de redação. Já estamos de volta com o nosso bate-papo aqui com o Dr. Fábio Bozelli, pediatra, falando sobre a obesidade infantil. Dr. Fábio, falamos na alimentação errada. Agora, essas crianças também estão vindo com um novo estilo de vida, até pelo padrão de vida dos pais, mais corrido. Às vezes você tem que forçar o filho para ele fazer uma atividade física, porque ele quer ficar só na frente da TV, ou nem na TV, hoje na frente do celular ou do tablet. E aí a gente está criando uma geração de crianças mais ansiosas também, com maior ansiedade. Elas estão ficando estressadas antes do tempo já, doutor? Já, né? As crianças hoje são colocadas à prova com multitarefas, né? E além disso o uso dos equipamentos celulares, equipamentos iPads, iPhones da vida.
É lógico que nós estamos conversando sobre isso, ninguém aqui é contra o uso dos equipamentos eletrônicos. Mas o que a gente tem visto é que essas crianças têm usado em demasia. Quer dizer, você tem passado horas a fio. Né? A criança já nasce, ela já sabe mexer no touch, em né? menos de 2 anos ela já fica mexe com o touch. Então isso tem diminuído muito a atividade física humana. E quando eu falo em relação à atividade física, né, quando eu pergunto, você tem feito alguma atividade física? Ah, não tenho tempo de ir na academia. Como se ir à academia fosse a atividade física. Né? O homem anda hoje menos de 6 quilômetros do que ele andava nas gerações anteriores. Então quer dizer, você vai mudar a menos TV... 6 quilômetros... 6 quilômetros a menos do que andava-se, por exemplo, seus avós. Sim. Então, por dia, né? Nós estamos falando o dia. Quer dizer, você usa o controle remoto, né? Tudo você está aqui na sua mão, na palma da sua mão. Então isso faz com que você tenha uma atividade física, ache que aquilo é um compromisso. Né? Então eu não vou à academia, eu não tenho feito nada, como se não sair andar, passear com o cachorro, jogar bola, andar de bicicleta, não fosse mais atividade. Né? Então muitas vezes os pais perguntam, mas ele vai 2 vezes por semana na natação, tá bom? Eu falo, tá bom. Mas e os restantes dos dias, o que ele faz? Ah, joga só iPad. Não, não tá bom. Quer dizer, não é aquele horarinho da natação que vai fazer com que ele tenha um gasto energético, que ele se mantenha vivo. Porque a atividade física para o ser humano, ela é fundamental para a sua existência. Fundamental para que você diminua os seus hormônios de estresse, ela é fundamental para que você faça um relaxamento cerebral. Então, isso para a criança também. Então, às vezes, uma boa brincadeira num parquinho, né, num parque, ao ar livre, isso já é a melhor atividade física que você tem. A gente está falando aí dessa questão de obesidade, por exemplo, o sono é muito importante. A gente garantir um bom sono para a criança também vai ter influência direta se vai ser uma criança com sobrepeso ou não? Sim. Casando a pergunta sua e do Walter, muito bem, veja, hoje, com esses dispositivos eletrônicos, tem crianças ficando até muito tarde com eles. Então, eles vão dormir com esses dispositivos eletrônicos. Então, ela recebe uma informação, uma radioatividade, uma atividade cerebral que faz com que essas crianças, além de dormir mais tarde e menos, então ela dorme um período mais tarde e em menor quantidade de sono, tá? Elas também têm um sono profundo, um sono de relaxamento já deteriorado, com uma diminuição desse sono profundo. Então, você que dorme pouco, né, quem dorme pouco, já tem uma chance, né, de fazer com que você durante o dia, por liberações hormonais, não vou entrar em detalhes, mas faz com que você já durante o dia privilegie alimentos mais energéticos, que vão te liberar mais endorfinas no seu decorrer do seu dia. Então, o dormir pouco também interfere no seu ganho de peso. Então, nós vamos pensar que para uma correção da obesidade, não é apenas necessário uma correção alimentar. Então, é lógico, uma alimentação variada, equilibrada, moderada, se necessário, uma avaliação nutricional, isso é muito importante, mais uma atividade física adequada, no mínimo 5, 6 vezes por semana, com uma atividade aeróbica para a criança, brincar no parque, correr, andar de bicicleta, jogar bola, né? E dormir bem. Isto já é capaz de ajudar e muito na diminuição, na perda do ganho de peso. Né? É lógico que para alguns pais, mães ansiosos, às vezes sempre fala, acho que eu vou colocar minha criança no psicólogo, né? Acho que a gente teria que pensar assim, né? Pai, mãe, será que não é você que está precisando? Verdade. Cada vez mais, melhor dizendo, as pessoas estão usando menos os seus eletrodomésticos em casa da cozinha, não é? Sim. Eu acho que é um bom exercício as pessoas começarem a voltar a utilizar isso, porque os pais acabam levando as crianças a cometer esse erro. Ah, hoje não vamos fazer nada, vamos comer fora, vamos pedir um negócio, não sei o quê, papapá. E não tem aquela contato com a alimentação produzida ali em casa, com itens naturais, coisas mais saudáveis para o dia a dia. E contamina a família toda, né, doutor? E as crianças adoram, Walter. Fazer um bolo com uma criança de 4, 5 anos de idade,
aquilo é transformador para a criança. É uma experiência que ela não esquece. Ela amassando a farinha, ela colocando os ingredientes, ela levando ao forno, ela esperando o tempo para que o alimento seja processado. Isso já é um ato terapêutico da família com essa criança. Familiar, sem dúvida. Vai fazer parte da memória afetiva da criança. Sem dúvida nenhuma. Quem não se lembra aqui do bolinho da vovó? Doutor Fábio, muito obrigada por sua participação. Muito obrigado, sou eu que agradeço, estou à disposição de vocês. Muito bem, agora vamos para o nosso quadro Você em Ação. Também a prática da calistenia que a gente falou no comecinho do programa, vamos acompanhar. E esse foi o Matheus Guedes, né? Muito legal. Obrigado, Matheus, por sua participação aqui no nosso Você em Ação e parabéns pela sua superação aí. O Matheus que sofreu um acidente e hoje é um exemplo aí na prática esportiva. É isso aí, ele mostrando essa bandeira humana. E a gente quer que você que está em casa participe, então envie seu vídeo, sua foto, sozinho ou alguma atividade em grupo para o e-mail contato@equilibrioitv.com. Mas participa. Eu e o Walter aqui também, a gente tem o compromisso de enviar, né, Walter? Exato, a gente enviou algumas coisas já, mas a gente continua praticando, viu, gente? Vocês podem acompanhar as nossas fotos aí no Facebook do Equilíbrio, nos nossos Faces ou Instagram particulares. Segue a gente aí. É isso aí. Tá bom? A gente está sempre fazendo alguma atividade que é muito importante, sempre a prática da atividade física para se ter mais qualidade de vida, mais saúde e muito mais bem-estar. É isso aí, o Equilíbrio fica por aqui. Semana que vem, um novo programa, terça-feira, 22h30 ou no nosso canal no YouTube. Não perca. Uma ótima semana, um beijo grande. Até lá. Tchau, tchau. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário, nova coleção Make Be Urban Ballet, delicadamente marcante. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico.